Parte 2. Diversos avisos para levar a alma a Deus por meio da oração e da recepção dos sacramentos. Capítulo 1. A necessidade da oração. Primeiro, a oração, fazendo nosso espírito penetrar na plena luz da divindade e expondo a nossa vontade abertamente aos ardores do amor divino, é o meio mais eficaz de dissipar as trevas de erros e ignorância que obscurecem a nossa mente e de purificar o nosso coração de todos os seus afetos desordenados. É ela a água da graça que lava nossa alma de suas iniquidades, alivia os nossos corações, opressos pela sede das paixões, e nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os bons desejos. Segundo, mas o que muito em particular te aconselho é a oração de espírito e de coração, e sobretudo a que se ocupa da vida e paixão de nosso Senhor, contemplando-o sempre de novo pela meditação assídua. Tua alma há de por fim encher-se dele, e tu conformarás a tua vida interior e exterior com a sua. Ele é a luz do mundo. É nele, por ele e para ele que devemos ser iluminados. Ele é a árvore misteriosa do desejo de que fala a esposa dos cantares. É a seus pés que temos que ir respirar este ar suavíssimo, quando nosso coração se vai afrouxando pelo espírito do século. Ele é a cisterna de Jacó, essa nascente de água viva e pura. A ela cumpre chegarmos-nos muitas vezes para lavar nossa alma de suas manchas. Os meninos, como é sabido, ouvem continuamente as suas mães falarem e, esforçando-se por balbuciar com elas, aprendem a falar a mesma língua. Deste modo, nós, unindo-nos com nosso Senhor pela meditação e notando as suas palavras e ações, os seus sentimentos e inclinações, aprenderemos por fim, com a sua graça, a falar com ele, a agir com ele, a julgar como ele e amar como ele. A ele é preciso prendermos-nos, Filoteia, e crê-me que não poderemos ir a Deus, o Pai, senão por esta porta que é Jesus Cristo, como ele mesmo nos disse. O vidro de um espelho não pode deter a nossa vista se não for aplicado a um corpo sólido, como o chumbo e o estanho. De modo análogo, jamais nos seria possível contemplar a divindade nesta vida mortal, se não se unisse à nossa humanidade em Jesus Cristo, cuja vida, paixão e morte constituem, para as meditações, o objeto mais proporcionado a nossas luzes, mais agradável ao nosso coração e mais útil ao melhoramento de nossos costumes. O Divino Salvador chamou-se a si mesmo o pão descido do céu por muitas razões, entre as quais podemos aduzir a seguinte. Assim como se come o pão com toda sorte de alimento, assim devemos tomar o Espírito de Jesus Cristo na meditação, e ele, nutrindo-nos, influirá em todas as nossas ações. Por isso, muitos autores repartiram em diversos pontos de meditação o que sabemos de sua vida e paixão. Entre esses autores, aconselho-te especialmente São Boaventura, Belintani, Bruno, Capiglia, Granada e Lapuente. Terceiro, emprega neste exercício 1 hora por dia antes do jantar ou de manhã, se for possível, antes que perca as boas disposições e tranquilidade de espírito que dá o repouso da noite. Mas não prolongues mais este tempo, a não ser que o teu pai espiritual o tenha fixado expressamente. Quarto, se te for possível fazer este exercício com maior tranquilidade numa igreja, parece-me ainda melhor, porque, a meu ver, nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem pessoa alguma terá direito de disputar-te esta hora de devoção. Ao contrário, em casa,
não podes contar com toda ela, nem com tanta liberdade, em razão da dependência em que aí te achas. Quinto, começa a tua oração, seja mental, seja vocal, sempre pondo-te na presença de Deus. Nunca negligencies esta prática e verás em pouco tempo seus resultados. Sexto, se em mim confias, hás de recitar o Pater Noster, Ave Maria e o Credo em latim. Não omitirás, no entanto, de aprender essas orações também na tua língua materna, para que lhes entendas o sentido. Deste modo, conformando-te ao uso da Igreja pela língua da religião, compreenderás outro sim o sentido admirável dessas orações e lhes saboreará a suavidade. Convém recitá-las com a máxima atenção ao seu sentido e excitando os afetos correspondentes. Não te deixes levar pela pressa infundada de fazer muitas orações, mas cuida de rezar com devoção, um só Pater, rezado com piedade e recolhimento, vale mais que muitos recitados precipitadamente. Sétimo, o rosário é um modo utilíssimo de rezar, suposto que se saiba recitá-lo bem. Para que tu o saibas, lê um desses livrinhos de oração que contém o método de rezá-lo. Muito recomendável é também recitar as ladainhas de Nossa Senhora e dos Santos, como outras orações que se acham em manuais aprovados devidamente. Mas tudo isso fica dito sob a condição de que, se tens o dom da oração mental, lhes dê o tempo principal e o melhor. Deves notar que, se depois de o fazeres, por causa de muitas ocupações ou por outro motivo que não te sobra tempo disponível para tuas orações vocais, absolutamente não te deves inquietar. É bastante rezar antes ou depois da meditação simplesmente a oração dominical, a saudação angélica e o símbolo dos apóstolos. Oitavo, se ao recitares uma oração vocal te sentires atraída à oração mental, muito longe de reprimires esta inclinação, deves deixar-te levar suavemente e não te perturbes por não acabar todas as orações que te tens proposto. A oração do espírito e do coração é muito mais agradável a Deus e salutar à alma do que a oração dos lábios. Está bem de ver que esta regra hás de excetuar o ofício divino e aquelas orações que estás obrigada a recitar. Nono, deves repelir tudo o que te poderia impedir este santo exercício pela manhã. Mas, se tuas múltiplas ocupações ou outras razões legítimas te roubam este tempo, procura fazer a meditação à tarde, à hora mais distante possível da refeição, quer para evitar a sonolência, quer para não fazer mal à saúde. E se prevês que em todo o dia não acharás tempo para a oração, cumpre reparares esta perda, suprindo-a por essas elevações frequentes de espírito e coração a Deus, as quais chamamos jaculatórias, por uma leitura espiritual, por outro ato de penitência que impede as consequências daquela perda, e propõe-lhe firmemente fazer a tua oração no dia seguinte. Capítulo 2. Breve método de meditação. Primeiro ponto da preparação: pôr-se na presença de Deus. Poderá ser, Filoteia, que não saibas como se faz a oração mental, pois, infelizmente, poucos o sabem nos nossos tempos. Por isso, torna-se necessário que resuma aqui em algumas regras um método proveitoso, deixando para os bons livros dedicados a esta matéria e, principalmente para a prática, a tua instrução mais completa. A primeira regra tem em vista a preparação, que consiste nesses 3 pontos: pôr-se na presença de Deus, pedir-lhe o auxílio de suas luzes e inspirações, propor-se o mistério que se quer meditar. Quanto ao primeiro ponto, ofereço-te 4 meios principais que poderão ajudar teu nascente ardor.
O primeiro consiste em atender vivamente à imensidade de Deus, que perfeita e essencialmente está presente em todas as coisas e lugares, de maneira que, como os passarinhos, para qualquer região que voem, estão sempre envoltos no ar, assim também nós, em toda a parte a que nos dirijamos ou em que estamos, sempre encontramos a Deus presente em nós mesmos e em todas as coisas. Esta verdade é conhecida de todos, mas bem poucos lhe consagram a devida atenção. Os cegos que sabem achar-se na presença de um príncipe, embora não o vejam, conservam-se numa posição respeitosa. Mas, porque não o veem, facilmente esquecem a sua presença e, uma vez esquecida, ainda com maior facilidade perdem o respeito que lhe é devido. Ó Filoteia, não podemos ver a Deus que está presente em nós. E, embora a fé e a razão nos digam que Ele está presente, bem depressa nos esquecemos disso e então agimos como se Ele estivesse longe de nós. Pois, conquanto saibamos que Ele está presente em todas as coisas, a falta de atenção produz em nós os mesmos efeitos que se o ignorássemos de todo. Eis aí a razão porque no começo de nossas orações devemos refletir intensamente sobre a presença de Deus. Profundamente compenetrado desta verdade estava Davi, quando dizia: Se subir ao céu, tu ali te achas. Se descer ao inferno, presente nele estás. Igualmente sirvamo-nos das palavras de Jacó, que depois de ter visto a misteriosa escada que já me referi, exclamou: Quão terrível é este lugar! Em verdade, Deus está aqui, e eu não o sabia. Queria dizer que não tinha refletido bastante, porque não podia ignorar que Deus estivesse presente em toda parte. Eia, pois, Filoteia, ao te preparares para a oração, dizes de todo o coração a ti mesma: Ó minha alma, Deus está verdadeiramente aqui presente. O segundo meio de te pôres na presença de Deus é pensar que Deus não somente está no lugar onde te achas, mas também que Ele está presente em ti mesma, no âmago de tua alma, que Ele a vivifica, anima e sustenta por sua divina presença. Pois como a alma, estando presente em todo o corpo, reside contudo de um modo especial no coração, assim Deus, estando presente em todas as coisas, o está muito mais em nossa alma, podendo-se até dizer, em certo sentido, que Deus mesmo é a alma. Por isso Davi chamava a Deus o Deus do seu coração. E São Paulo, neste mesmo sentido, nos diz que em Deus vivemos, nos movemos e somos. E deste modo, também este pensamento incitará ao teu coração um respeito profundo por Deus, que está em ti tão intimamente presente. O terceiro meio que te poderá ajudar é considerar que o Filho de Deus, como homem, no céu olha para todas as pessoas do mundo, mas muito particularmente para os cristãos, que são seus filhos, e ainda mais para os que estão atualmente em oração, notando se rezam bem ou mal. Nem é isso uma pura imaginação, mas um fato muitíssimo real. Pois, conquanto não o possamos ver, como Santo Estevão em seu martírio, nosso Senhor tem, entretanto, seus olhos em nós, como os tinha nele, e podemos dizer-lhe alguma coisa semelhante a que o esposo dos Cantares disse ao seu esposo: Ele está lá, ei-lo, é ele mesmo. Ele está escondido e não o posso ver, mas ele me vê, ele me está olhando. O quarto meio consiste em nos representarmos Jesus Cristo nesse mesmo lugar onde estamos, mais ou menos como costumamos representar-nos os nossos amigos e dizer: estou imaginando vê-lo fazendo isso ou aquilo. Parece-me vê-lo, ouvi-lo. Estando, porém, na igreja, ante o Santíssimo Sacramento, esta presença de Jesus Cristo, Filoteia, não será meramente imaginária, mas muitíssimo real. As espécies ou aparências do pão são como um véu que o esconde a nossos olhos. Ele nos vê
e considera realmente, embora a nós não o vejamos, em sua própria forma. Dum destes 4 meios, pois, te poderá servir para te pôres na presença de Deus, e não dos 4 de uma vez. E isso mesmo deves fazer brevemente e com simplicidade. Capítulo 3. Segundo ponto da preparação: a invocação. A invocação se faz do modo seguinte: tua alma, sentindo a Deus presente, deve compenetrar-se de um profundo respeito e reputar-se absolutamente digna de sua presença. Todavia, sabendo que ele te vê, deves pedir-lhe a graça de o glorificar nesta meditação. Se quiseres, poderás servir-te de algumas palavras breves, mas ardentes, como estas que são do profeta rei. Nunca me arremesses de tua presença, ó meu Deus, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Esclarece tua face sobre a terra, dá-me entendimento e observarei a tua lei e aguardarei de todo o meu coração. Muito útil é invocares também o teu anjo da guarda e os santos que participaram do mistério que meditas, como por exemplo na meditação sobre a morte de Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, São João, Santa Madalena e os outros santos e santas, e o bom ladrão. Implorando-lhe que te emprestem os sentimentos que tinham, ou então, na meditação sobre tua própria morte, a teu anjo da guarda que estará presente. O mesmo deve dizer-se de todos os outros mistérios ou verdades que meditas. Terceiro ponto da preparação. Capítulo 4. Propor-se um mistério. Existe ainda um terceiro prelúdio da oração mental, o qual, no entanto, não é comum a toda espécie de meditações e se chama geralmente composição ou representação do lugar. Consiste numa certa atividade da fantasia, pela qual nos representamos o mistério ou fato que queremos meditar, como se os acontecimentos se estivessem sucedendo realmente ante os nossos olhos. Por exemplo, se queres meditar sobre a morte de Jesus crucificado no Calvário, farás uma ideia de todas as circunstâncias, como os evangelistas nola descrevem, quanto aos lugares, pessoas, ações e palavras. O mesmo te proporei acerca dos outros objetos que os sentidos percebem, como a morte e o inferno, como já vimos, tratando-se, porém, de objetos inteiramente espirituais, como a grandeza de Deus, a excelência das virtudes, o fim de nossa criação. Essa prática não é tão conveniente. É verdade que, mesmo aqui, se poderia usar de alguma analogia ou comparação, como vemos nas belas parábolas do Filho de Deus. Mas isso tem sua dificuldade, e eu quisera que te ocupasses com exercícios simples, e não caçasses o teu espírito, procurando semelhantes pensamentos. A utilidade deste exercício de imaginação consiste em ater a nossa fantasia ao objeto que meditamos, receando que, tão irrequieta como é, nos escape para ir ocupar-se de outros objetos. Estava quase a dizer-te que deves proceder com ela como com o passarinho que se fecha na gaiola ou com o falcão que se acorrenta ao poleiro para que fique aí. Dirão alguns que na representação dos mistérios é melhor usar simplesmente de pensamentos da fé e dos olhos do espírito, ou então considerá-los como se sucedessem em nossa mente. Mas tudo isso é por demais sutil para o começo. E considerando tudo aquilo que pertence a uma perfeição mais adiantada, aconselho-te, Filoteia, a conservar-te humildemente no sopé da montanha, até que Deus se digne a levar-te mais alto.